Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Também te peço que desde já deixe o seu like no vídeo, faça um comentário e compartilhe este vídeo com mais pessoas para que nós possamos alcançar muito mais pessoas aqui no YouTube. E nesta oportunidade, gente, estamos aqui mais uma vez em nosso canal para fazermos o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Lembrando aos irmãos que estamos estudando as lições do terceiro trimestre do ano de 2024, com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. E como os irmãos que acompanham o nosso trabalho sabem, estamos sempre aqui contando com a participação, a colaboração de um professor, de um mestre, de alguém dedicado ao ministério de ensino da Palavra de Deus. Hoje temos um convidado, né, o presbítero Ezequias de Aracatiaçu, e como os irmãos sabem, ele sempre coopera conosco de forma remota. Então vamos ter aqui um encontro virtual, mas os irmãos terão a oportunidade de ver, né, nosso trabalho juntos e também de aprender muito nesta oportunidade. Eu quero passar agora a oportunidade para que o irmão Ezequias faça a sua saudação inicial e logo em seguida nós faremos o estudo da lição de número 12, que tem como título O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. Pai do Senhor presbítero Josué, Pai do Senhor para todos os inscritos no canal Bereano Pentecostal. É sempre uma alegria e honra poder contribuir com o canal. Vamos retomar? Pode recomeçar. A paz do Senhor presbítero Josué, a paz do Senhor todos os inscritos no canal Bereano Pentecostal, o presbítero Ezequias, sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus, Templo Central, em Aracatiaçu. E é sempre um prazer, uma alegria, honra contribuir com o canal Bereano Pentecostal, canal este que tem sido uma fonte de bênção para a vida de muita gente, de muitas pessoas que amam o ensino e que aqui encontram subsídios para um maior embasamento para a ministração das suas aulas. E é um prazer, uma honra estar contribuindo uma vez mais com o canal Bereano Pentecostal. A honra é toda nossa, meu querido irmão Ezequias. Faz tempo que você não coopera conosco, né? Temos sentido a sua ausência, mas sabemos das muitas lutas que o irmão tem aí, nós aqui também. Mas hoje o Senhor Deus, nosso Deus querido, está nos oportunizando, né? Estarmos juntos, embora de forma virtual. E é uma alegria tê-lo aqui conosco, certo? Para estudar, para nos trazer aqui os seus ensinamentos, o seu conhecimento a respeito deste tema. Mas aqui nós estamos estudando neste trimestre, na classe de adultos, né? Estamos estudando os livros de Ruth e de Esther. E já estamos aqui quase finalizando, é a lição 12, já falta somente mais uma lição para a gente concluir este trimestre. E nós estamos estudando sobre Esther, né? Como Deus levantou aquela moça, uma plebeia, uma moça do povo, e Deus a transformou em rainha, mas o Senhor tinha uma obra para que ela viesse a realizar. E nós já estamos aqui na parte em que vamos nos debruçar sobre o plano, né, que realmente surge a partir daquela intervenção
de Esté junto ao rei Assuero, né? E nós vamos estudar isto hoje. Vamos fazer aqui a leitura do texto áureo, certo? A verdade prática dessa parte inicial, e depois a gente começa o estudo dos pontos. O nosso texto áureo diz o seguinte: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Provérbios capítulo 21 e versículo 1. A verdade prática diz: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. O tema desse trimestre, né, Ezequias, é a soberania de Deus, né? Estamos vendo como Deus, ele intervém, interage, né? E ele muda as circunstâncias quando ele assim o deseja. Os objetivos da nossa lição são, primeiro, descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça, e o terceiro objetivo, refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. E a palavra-chave é denúncia e livramento. Então agora eu quero passar a você a oportunidade, Ezequias, para que nos fale sobre o tema desta lição, né, de forma breve, de forma introdutória, para o conhecimento dos nossos irmãos que hão de nos assistir, ou estão nos assistindo neste momento. E aí, presbítero José, hoje estudaremos a lição 12, como já fora citado, o banquete de Esther, denúncia e livramento. E é uma lição onde nós conseguiremos extrair a importância de manter-se fiel aos princípios e valores estabelecidos pela palavra do Senhor. Hoje estaremos sobre a rainha Esther, o quanto ela foi honrada por Deus, mas antes de ser honrada por Deus, nós vemos claramente, estudando o livro de Esther, a obediência, a humildade, a disposição, a sensatez e a paciência. São características muito fortes e firmes na vida de Esther, que fizeram com que ela desfrutasse da bênção de Deus. Bênção não somente para a sua vida, mas para a vida de todo o seu povo. Então, Esther foi uma rainha altruísta, uma rainha que, de fato, colocou o interesse do seu povo muito acima do seu interesse próprio. Então, a lição de hoje ela vai mostrar, lógico, que a ação de Deus de maneira muito forte, muito firme, honrando a fé daquela mulher e também de Mardoqueu, e é uma grande bênção. A lição de hoje é uma lição que vai trazer-nos grandes ensinamentos e grande lição sobre a importância de nos mantermos fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias, mesmo que elas em alguns momentos pareçam desfavoráveis, pareçam, quem sabe, até sem solução, mas servimos ao Deus que muda a história, que muda cenários e que transforma por completo. Então a lição de hoje ela vai trazer justamente esse ensinamento sobre a forma como Deus modificou o cenário. Um cenário que era de tristeza, que poderia ser de tristeza, que estava caminhando para ser um cenário triste, porém Deus reverteu em alegria, Deus reverteu em júbilo, honrando a fé tanto de Mardoqueu quanto de Esther. Então é algo maravilhoso que aprenderemos nesta lição. Glória a Deus. Muito bem. Boa introdução que o nosso amado, querido professor Ezequias nos trouxe, né, mostrando como é importante confiar no Senhor. O primeiro ponto, ou tópico, Ezequias, traz como título o banquete e a denúncia. O primeiro subponto, né, diz o seguinte: a instabilidade de Amã. E a nossa questão aqui, para que você venha a nos trazer os esclarecimentos deste ponto, é a seguinte: como foi o dia de Amã?
como foi aquele dia de Amã, né? Entre o primeiro e o segundo banquete de Ester. Mudanças radicais aconteceram. Exatamente. Foi um dia de instabilidade. Acredito que ele não pensara em momento algum, né, durante todo aquele seu projeto maléfico contra o povo judeu, né, ele não pensara em momento algum nesse cenário. Mas foi um dia terrível. Essa sua pergunta ela é bem pertinente, porque foi um dia terrível, porque durante esse dia ocorreram diversas situações, na realidade se contrapondo a tudo aquilo que ele havia projetado. Inclusive, um dia em que o personagem Mardoqueu, ele foi honrado por Deus, e uma das figuras que, de certa forma, ali estava presente, por incrível que pareça, ele esteve ali conduzindo o servo do Senhor, ainda que de forma ali não tão satisfatória, mas para cumprir a vontade do Senhor, para cumprir os desígnios do Senhor, para mostrar o quanto o Senhor honra aqueles que são fiéis à sua palavra, que não abrem mão dos princípios e valores. Deus mostrou. Então, o dia de Mardoqueu, ele foi um dia terrível. Inclusive, até a questão do convite para o banquete foi algo que realmente deixou ele ali um pouco perplexo e, a priori, sem compreender, né? Confuso. Eu me lembrei aí, quando você comentava da jumenta de Balaão, né? Exatamente. Quando Deus quer, até a jumenta fala, né? Quando Deus quer, Amã, que era o tal, algoz, né? Que se achava o tal, né? Ele teve que carregar Mardoqueu montado a cavalo, puxando o cavalo pelas rédeas e gritando, né? Proclamando que aquele era um homem a quem o rei honrava e que o rei se agradava da honra dele. Que coisa, né? Que dia terrível para ele. Ou seja, o ponto aqui, irmãos, é que fala dessa instabilidade, né? As coisas iam para Amã de forma assim muito serena, todos os seus planos estavam dando certo, né? Mas de repente a coisa desandou aqui, se desequilibrou num único dia, né? Nós vemos que ele realmente começou a perder o jogo, vamos dizer assim, perdeu o jogo, né? Porque na cabeça dele era um jogo, né? Ele estava jogando peças, estava, né, movendo assim as peças daquele tabuleiro, achando que ele estava no comando, achando que ele estava no controle. Mas Deus estava dando corda a ele, né? Deus estava dando corda para que ele fizesse pensando que estava no comando. E aí ele também, naquele dia, quando ele volta para casa, né, irmão Ezequias? Ele foi levado às pressas para o segundo banquete. Não teve tempo nem de se planejar, de se reorganizar, foi levado para o segundo banquete. Agora, no segundo tópico, no segundo ponto, diz assim, o banquete do vinho, certo? Havia o banquete do vinho. Aqui o comentarista da lição, ele entrou por um caminho, né, de abordar essa questão do perigo, né, da bebida alcoólica, e eu queria que você trouxesse o que é que era o banquete do vinho, o que a Bíblia nos fala sobre o perigo, né, ou os perigos da bebida alcoólica, do vinho e de outros tipos de bebidas. Exatamente. O banquete do vinho era uma festa comum, né, principalmente entre os povos pagãos, né, aqui pelo que o comentarista traz como assunto abordado, o banquete do vinho era algo comum, né? O contexto é o reino da Pérsia, onde ele diz que no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. Uhum. E, exatamente. E tem um detalhe aqui que precisa ser considerado, eu vou trazer aqui a fala do comentarista, onde diz que o Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males, né? Isso, o vinho. Havia expressa proibição para os sacerdotes, uma demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano,
conforme acentua a Bíblia pentecostal de estudo. A abstinência total do vinho era condição para o povo no nazireado. Além disso, o texto do veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Então, essa questão do vinho, o uso do vinho, como comentarista, ele abre esse parênteses para fazer essa contextualização, era algo que não era, principalmente o vinho alcoólico, o vinho que trazia, tirava, de certa forma, ali a consciência das pessoas, deixava as pessoas vulneráveis, e era uma grande exposição. Então, esse era algo prejudicial. Essa festa do vinho foi uma festa promovida ali, e teve alguns objetivos. Teve alguns objetivos que foram objetivos de revelação, onde Esther, ela, de certa forma, esteve ali promovendo aquele momento com o grande objetivo de maneira muito sábia, lógico, de estar ali revelando todo o plano maléfico, né? Mas o comentarista interessante que dentro desse contexto, ele traz aqui um comentário acerca do vinho e acerca dos seus males, dos males para o homem. Inclusive, isso você vê no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, inclusive, temos uma recomendação bíblica, onde o apóstolo Paulo, ele nos ensina, ele nos orienta a embriagar-se não com vinho, mas encher-se do Espírito Santo. Então, assim, é algo realmente que o povo de Deus busca, que o povo de Deus mantém, é justamente a presença do Espírito Santo, né? E ele fala, trazendo alusão ao vinho, não encher-se do vinho em que é o que traz contenda, porque é sempre isso que ele provoca na vida do homem. Então, o banquete do vinho, ele teve esse propósito, que foi um propósito de revelação, e aqui temos, pelo próprio comentarista, algumas ponderações sobre o quanto o uso do vinho, do fermentado, ele traz ruínas para a vida do homem. Foi uma boa colocação que o comentarista nos trouxe aqui. Eu penso, mas aqui, não sei se fica muito claro, né, que aqui esse banquete do vinho era como se fosse uma parte ali daquele banquete total que era preparado, né, foi preparado pela rainha Esther. Havia o momento da bebida, havia o momento da comida. Talvez eles já tivessem, né, se alimentado, tivessem sido servidos, e agora estavam nos aperitivos, estavam naquela parte das bebidas, e aí é quando Esther, né, prepara o seu momento de agir, né? Quando ela age e vem trazer aquela denúncia tão contundente contra Amã. Ou seja, ela deixou ele ficar bem relaxado, bem à vontade, né? E aí, no momento oportuno, ela trouxe aquela revelação bombástica, né? E aí é que eu entendo assim, eu penso assim, não tem não posso dizer que estou aqui fundamentado, né, historicamente, contextualmente, mas eu penso que fazia parte assim de uma das etapas ali daquele banquete para o qual ela havia convidado o rei e a Amã. O terceiro subtópico, diz assim: qual é a tua petição? O rei, né, perguntou de forma enfática, fez essa pergunta a Esther: qual é a tua petição e qual é o teu requerimento? E ele ainda disse, né, até metade do reino se te dará. E essa a pergunta, né, demonstrava assim o estado de espírito do rei para com Esther. Que estado de espírito era esse? Como é que ele estava? Como é que ele se sentia? Eu queria que você trouxesse algo que nos falasse, né, esclarecesse esse ponto. Muito bem. O rei, ele fez uma leitura, pelo que depende do texto bíblico, ele fez uma leitura da rainha naquele momento. E viu que ela manifestou, apesar da sensatez, da prudência, mas de alguma forma ela externalizou, deixou-se externar uma certa preocupação, de alguma forma que ele percebeu
que não estava normal. Tanto é que a pergunta dele, ela é contundente. Ele pergunta, ele insiste, inclusive, né, para que ela, de certa forma, falasse ali algo que estava incomodando-a, e ela, muito prudente, se resguardou em falar. Então, assim, ele percebeu, ele fez uma leitura que ela não estava bem, que tinha algo a revelar, e quando ele, de fato, eu acredito, presbítero Josué, isso conjectura minha, que a Esté foi uma mulher realmente muito usada por Deus, uma mulher muito sábia, prudente, que soube se portar da maneira correta, esperou o momento certo de agir, né, inclusive o momento certo de falar, e esse princípio é bíblico, inclusive. Você vai lá para Provérbios, capítulo 25, versículo 11, o sábio, ele disse que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Assim também como Provérbios, capítulo 10, versículo 18, diz que na multidão de palavras não falta transgressão, mas aquele que modera seus lábios é sábio. Então a Esté, ela conseguiu, mesmo diante ali daquela fala do rei, daquela insistência do rei em que ela revelasse, ela conseguiu se manter ali de maneira equilibrada, e eu acredito que o que trouxe, de fato, uma segurança maior para ela foi no momento em que o rei mostrou-se determinado sobre realmente o seu sentimento que ele sentia naquele momento e o que ele estava disposto a se desprender. Olha, me diz aí me diz aí o que tu vai inquirir, porque até a metade do reino te dou. Então, acredito que a partir do momento desta afirmação, Esté sentiu-se segura para, a partir daquele momento ali, começar os preparativos para revelar todo aquele plano maléfico que estava orquestrado, que estava já todo projetado contra o seu povo e, consequentemente, contra a sua vida. Então, esse ponto eu consigo fazer essa leitura, né, de como o rei se sentia, qual foi o sentimento do rei naquele momento, e o momento também de agir, o momento assim em que Esté, de fato, ela mostrou para o rei aquilo que trazia aflição para ela. Uma coisa assim interessante, né, irmão, é que ela criou uma expectativa, né? Deixou um suspense no ar. Porque assim, eu penso que quando o rei, lá naquele primeiro momento, que o rei estende o cetro de ouro para ela, né, entrar na sala do trono, e ela já poderia dizer, ó rei, eu estou aqui para fazer uma petição, né, e já dizer tudo, mas ela não, ela disse, rei, eu vim para te fazer um convite, né, para o senhor e para Amã, para um banquete. Aí fez, naquele primeiro banquete, ela também não revela, né, o seu intento, e somente nesse último é que ela vai revelar. Então o rei estava assim, curioso, o que é que essa mulher está escondendo, né? Tem alguma coisa aí misteriosa, alguma coisa. Isso foi muito sábio da parte dela, né? Com certeza Deus a estava orientando, porque ali não tinha mais a orientação de Mardoqueu, ela estava ali somente na direção de Deus, né? Não deixa também, assim, de a gente imaginar, irmão Ezequias, que ela, naquele momento, coração acelerado, né? A expectativa é agora, que eu vou dizer, mas ela falou com muita firmeza, falou com muita segurança naquele momento, né? Então ela, a gente pode dizer que ela é uma mulher virtuosa. Você citou muito bem Provérbios, né? Aquele texto que fala das maçãs de ouro em salva de prata, né? Assim a palavra dita ao seu tempo. Também se aplica aqui a Esté a questão dela ser a mulher virtuosa de Provérbios 31, né? Que ela abre a boca com sabedoria, não perdeu a compostura, né? Teve ali toda uma segurança na hora de se expressar. A sinopse do primeiro ponto é: o banquete e a denúncia de Esté demarcaram a tragédia de Amã. Então, aquele momento foi
realmente o momento mais tenso da história, né? Aquela coisa de uma reviravolta. O segundo tópico, Ezequias, traz como título A Fúria do Rei contra a Injustiça. Nós vamos aqui no primeiro subponto que diz a revelação do plano. Como Esther descreveu ao rei o perverso plano de Amã, como foram ali as palavras dela, como ela trouxe ali à luz aquele fato. Ela foi muito enfática, como o senhor frisou agora há pouco, né, ela realmente aguardou o momento certo de falar, falou, além do momento certo, falou na intensidade certa e foi objetivo. Ela não colocou ali na nossa expressão mais rasteira arrudeios, né? Ela falou de forma direta e incisiva. E quanto a detalhes do plano, olha o que ela disse, né? O que ela queria era a preservação da vida do seu povo judeu, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Então, com isso, Esther, ela evidenciou, assim, trouxe à tona de forma muito enfática, muito clara, o plano maléfico de Amã. Então, assim, o plano que era contra o povo dela e, consequentemente, contra ela. Ela foi muito objetiva, você vê que ela não conversa muito, ela não coloca ali muitos detalhes, mas ela foi objetiva ao expressar o quanto estava sendo tramado contra o seu povo e, consequentemente, contra ela. Foi uma mulher muito sábia ali na sua forma de se expressar. Ela ainda disse mais uma coisa, Ezequias, né? Que ela disse, rei, se nós estivéssemos sido vendidos, ou estivéssemos, né, sendo vendidos como escravos, eu não me importaria, né? Mas o problema é que o inimigo, a pessoa que tinha urdido aquele plano, ele não se conformava só em escravizar, né? Em espoliar os judeus, mas ele queria realmente o extermínio, a destruição. Aí vem a pergunta do rei, quem fez isso, né? E aí eu queria trazer aqui uma questão, como é que se explica que o rei Assuero, ele ali se surpreende com o plano de Amã, com aquela revelação de Esther. Ele não sabia daquele plano, ou ele fingiu surpresa, ele quis, né, sair assim como a gente diz assim, né, sair assim pela lateral, sem dar impressão. O que você acha dessa questão? Ele demonstrou surpresa ao ouvir ali o relato de Esther, e o comentarista ele colocou uma observação bem importante em relação a ele, estar surpreso, visto que ele era o grande rei, o que estava ali ditando as ordens, que exercia diante do povo ali poder, autoridade, mas vale ressaltar que ele estava rei, ele dominava sobre 127 províncias. É o equivalente a 127 regiões ou grandes regiões que estavam ligadas ali ao... E com certeza ele tinha, pelo menos é isso que dependemos do texto, ele tinha muitas lideranças que estavam ali, que prestavam contas a ele, e detalhes, minúcias, é praticamente improvável que ele soubesse de todos os detalhes, né? Quanto ao plano, né, quando começou a ser ali, quando começou a ser desenrolado ali, explicado sobre o projeto, ele ainda ficou surpreso, porém, o texto nos faz compreender que ele começou a entender a gravidade, inclusive, o paralelo que a gente compreende, quando ele fala, o que gerou nele a fúria, foi porque não necessariamente a priori ele estava falando sobre, a sentença era sobre o povo, mas ele sentiu-se, de certa forma, ali desonrado, porque a rainha também entraria
né, nesse rol e nessa conta. Então, assim, a priori, né, demonstrou-se surpresa, mínimos detalhes, o comentarista faz até algumas colocações que, às vezes, por exemplo, como pais, existem detalhes que escapam dos nossos olhos. A gente não consegue, são mínimos detalhes, minúcias, mas que acontecem ali. Então, o que pode ter ocorrido também ali diante daquele cenário, em relação a tudo que ocorreu, foi justamente isso. Mas depois que tudo veio à tona, que veio a ser esclarecido, realmente ele entendeu ali o quanto aquele projeto era maléfico e o quanto aquele homem estava mal intencionado. E a gente entende aqui que Amã é um grande exemplo de pessoas que não conseguem administrar o poder. Aquele homem, ele está uma grande autoridade, era uma pessoa que exercia muito conhecido, porém, ele não conseguiu administrar a soberba, o orgulho, tem até uma frase que eu gosto às vezes de fazer, citação, de que o orgulho, ele destrói a pessoa. Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. Então, aquele homem, ele se achou o máximo a ponto de receber ali, de receber honras, de que alguém se curvasse diante dele, e qualquer contrariedade, na visão dele, já era passível de punição. É isso que realmente trouxe ali ruínas para a vida dele. E o rei, ao tomar conhecimento, ele decretou ali aquilo que estava já praticamente desenhado, né, que era a sua punição de morte. Eu digo e penso, meu Ezequias, aliás, eu penso e digo, né, que houve ali um excesso de confiança da parte do rei, né? Eu quero crer que aquela surpresa dele era legítima, era verdadeira, autêntica, né? E ele foi muito confiante em Amã, né? E às vezes, eu acho que fica até para nós um ensino. Muitas vezes nós podemos entrar numa enrascada, usando aqui uma expressão bem popular, né? Numa situação difícil, por um excesso de confiança. Quantas pessoas dão seus nomes para serem fiadoras de outras, né? Às vezes Exatamente. eu vou fazer, é meu amigo, eu confio nele e tal. E depois vão ter que pagar uma conta que não fizeram, né? E assim o rei, ele se acha nessa situação. Amã era um manipulador, era uma pessoa deslumbrada com o poder, né? Ele estava muito assim, deslumbrado. Eu tô no auge, eu vou ser o próximo, eu sou o segundo depois do rei e tal. Toda aquela sua ganância. E aí ele usou essa confiança do rei para fazer um plano maligno contra os judeus. Mas aí o comentarista diz assim uma coisa, né? Assuero amava Esté, a Amã foi longe demais, né? O povo da rainha realmente... Ali foi até uma revelação da origem étnica de Esté, eu creio, né? Porque até o momento ela ainda não havia revelado o seu povo, a sua raça, a sua origem. E foi naquele ponto da revelação que a coisa se agravou mais, né? Diante dos olhos do rei, porque Amã talvez soubesse já, né? Porque as intrigas, as conversas, os boatos, todos corriam da sua relação com Mardoqueu. Então foi um momento realmente assim muito tenso naquele momento, né? Principalmente para Amã. A terrível reação do rei. A reação do rei foi forte, né? Foi intensa. Qual foi a reação de Assuero diante da revelação que Esté lhe fez e como foi que ele procedeu, os desdobramentos da sua indignação, irmão Ezequias? Bem, a sua reação foi de surpresa e de indignação, porque depois que ele conheceu ali o plano que estava sendo projetado, ele viu o tamanho da injustiça.
até porque o povo judeu estava ali, de certa forma, do império, era dominado pelo império. É um povo que eu diria que era vassalo do império. Estava ali para servir e seguir as ordens, as diretrizes, e era um povo, digamos assim, que não tinha tanta resistência, não tinha resistência. Então, quando ele fala, resistência no sentido de ter ali os seus próprios desejos e de se impor alguma coisa, não. Era um povo que estava ali, fazia parte do império, era dominado pelo império, né? E que, quando ele analisa, o rei analisa todo aquele cenário que havia sido projetado, ele caracteriza toda aquela situação como injustiça, uma grande injustiça, tanto contra o povo, quanto contra a rainha. E isso trouxe para ele ali uma indignação muito grande. E a rainha, ela foi muito firme ao afirmar, né? Quando o rei faz a pergunta sobre o opressor, aquele que estava projetando contra, e a rainha responde assim: o homem, o opressor, e o inimigo é este mal, Amã. Então ela falou de maneira muito firme, sustentou realmente ali aquela afirmação e, consequentemente, trouxe grandes ruínas ali para o personagem Amã. Ali começou o início da sua decadência e o início do seu declínio, e toda aquela soberba, todo o orgulho já começou a ser reduzido a nada. Ela falou assim, cara a cara, né? Sim. Foi olhando nos olhos, assim, é esse daqui, apontou, né? Foi esse homem aqui, rei. O rei pensava que era uma pessoa distante, longe, uma pessoa que... E aí ela, não, é esse homem aqui, essa pessoa aqui, esse homem de mau caráter, né? E aí a gente tem ali realmente um momento em que Amã, ele se apavora, né? Se desespera porque ele viu. É tanto que diz, a essa altura Amã estava apavorado, né? A reação que teve foi de se lançar sobre o assento de Esté, rogando-lhe misericórdia. Olha como as coisas se inverteram, né? E aí a situação ficou ainda pior, porque o rei tinha saído. Quando ele tem aquele momento, aquela revelação, o rei indignado, ele sai, né, para o jardim. E aí, quando ele volta, Amã estava deitado ali sobre o assento de Esté, e o rei ficou indignado. E o rei pensou e falou, né? Estaria Amã pensando ou querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? E quando disseram isso, quando o rei disse isso, cobriram logo a face de Amã, a cara de Amã, o rosto dele, né? Porque viram que a sua sentença já estava dada. A sinopse 2 desse segundo tópico diz: com a revelação do plano, o rei ficou furioso contra a injustiça. É um perigo, né? Estar diante de um rei naquela época era um perigo muito grande. Diante de um rei com raiva, indignado, porque o rei tinha o poder sobre a vida e sobre a morte das pessoas, né? Não tinha esse negócio de esperar para julgamento, não. Se ele dissesse assim, ó, leve esse daqui, enforque agora, ou faça a decapitação, era na mesma hora, né? O jogue para os leões, era na mesma hora que era cumprida a ordem do rei. Então, era muito complicado estar diante de um rei furioso. Nós vamos agora para o terceiro e último ponto. Podemos ir? Sim. O grande livramento, né? E aí nós vamos primeiro tratar aqui do livramento de Mardoqueu, porque aí nós vamos, no primeiro ponto, a história da forca chegou ao palácio, né? Vamos lá. Como a sentença de Amã foi rapidamente decidida pelo rei? Essa é a nossa pergunta para você, Mozequias. Muito bem, ela foi decretada, né, depois
a situação ela começou a dificultar-se ainda mais depois desse episódio, né? Que o rei deu uma rápida saída ali, foi ao jardim, voltou e ele sentiu aquele... Na realidade, ele fez uma interpretação, enquanto a mãe estava clamando ali por misericórdia, o rei interpretou de uma outra forma. Aí já rapidamente decretou a sentença. E aí onde surge a questão do plano, de mais detalhes sobre o plano, que era a questão do enforcamento, né? Então, esse eunuco, chamado Harbona, ele sabia de tantos detalhes ali, que ele agora passa a revelar, que era uma forca de 22 metros, o equivalente ali a Bíblia relata 50 côvados de altura, que é o equivalente a cerca de 22 metros, né, que ele estava sendo projetada para Amã, aliás, para Mardoqueu. Então, esse plano, ele foi ali revelado, nada fica oculto, então a situação, ela só ficou mais complexa ali para a vida de Amã. Todo aquele cenário, toda aquela construção ali, realmente trouxe ruínas para ele, né? Porque o plano era realmente um plano muito perverso. E a revelação desses detalhes trouxe ali realmente a sentença, e a sentença foi, de fato, o enforcamento. Outra revelação, né, que foi feita agora não por Esther, mas por um dos oficiais do rei, um dos eunucos, e a forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, né, foi a forca que o rei realmente mandou usar para a sua pena, a pena capital de Amã. Muito bem. O segundo e último ponto, né, o subponto deste tópico os ventos mudaram. Naquele momento dramático, o que fizeram os admiradores e os bajuladores de Amã? Que quando o rei enforquem, né, ou quando o rei estava ali irado e quase determinando a sentença de Amã, o que aqueles que eram companheiros, amigos, sei lá, né, bajuladores de Amã, o que eles fizeram? O que aconteceu naquele momento? Na realidade, o comentarista colocou no item aí, no subtópico, que os ventos mudaram, né? Na realidade, até aquele dia, todos se prostravam diante de Amã, exceto Mardoqueu. Só que, como o que se depreende do texto, né, isso acontece até em ambientes corporativos também, que o líder, aquele líder que outrora até em alguns momentos é reverenciado, ele não é ali admirado por todos. No fundo, não é admirado por todos. E foi justamente o que aconteceu, que a gente consegue entender nesse cenário. Esse personagem, Harbona, eu acredito que tinha outros personagens assim, que não admiravam tanto assim quanto demonstravam o Amã. Porque na primeira oportunidade que ele teve, ele já tratou de expor ali, e ele sabia que aquela exposição traria um agravante para a situação de Amã, que já não estava legal, não estava boa. Então, assim, quando ele revela esses detalhes, isso, de certa forma, enfureceu ainda mais o rei. Então, isso mostra que nem todos aqueles que estavam ali, de certa forma, batendo continência para Amã, reverenciando, né, ali se prostrando diante dele em alguns momentos, nem todas aquelas pessoas, de fato, tinham reverência a ele. Existiam ali situações de pessoas que não gostavam dele, não admiravam, quem sabe até não concordavam, porém não iam em contraposição, não se faziam contrário, não manifestavam opinião, provável que temendo ali sentença, temendo alguma sentença ou alguma represália. Mas o certo é que realmente ali a situação dele
ficou ainda mais dramática, ainda mais complexa, é porque os entes mudaram. Até quem estava ali do lado, quem sabe, em algum momento, dando ali, recebendo orientações dele e batendo continência, foi responsável pelo agravamento da situação dele com as revelações. Né? Estava me lembrando de acho que é um provérbio, né? Depois da onça morta, todo mundo pega na mão, né? Rapaz, verdade. Vê a bicha estirada ali no chão, já sem vida, ó, todo mundo chega, toca, pega, mas enquanto ela tá viva, né? Todo mundo respeita, tem medo, né? E assim é Amã. Depois que o rei se ira contra ele e tal, que é feita aquela denúncia, que aí Harbona até sugere, de certa forma ele faz uma sugestão ao rei, né? Ele fez uma forca lá para Mardoqueu. E aí foi tipo assim, por que o senhor não manda ele para forca, né? Exatamente. O rei entendeu a sugestão, pronto, essa é a sentença dele. E aí ele Rapaz, interessante, presbítero Josué, é que ele foi tão estratégico, esse Harbona, que quando ele fala da forca, fala do projeto, o objetivo da forca, e aí isso o texto bíblico revela, ele faz uma ressalva, né? Olha o que ele diz, né? Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Mardoqueu, por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer, aquele que falara bem do rei. Ou seja, ele ainda trouxe ali ainda tonificou a coisa ainda. Muito bom, De fato, ele fez, deu uma valorizada em Mardoqueu que estava ascendendo, né? Que estava subindo, né? Então ele contrasta ali entre Mardoqueu e Amã. Muito bem, Ezequias. Acredito que chegamos aqui ao final, né? Vamos fazer aqui a leitura da sinopse, o terceiro ponto. Deus providenciou um grande livramento na história do seu povo, que é a próxima lição, a última lição, que nós vamos estudar o detalhamento desse livramento de Deus, né? A partir dessa ação de Esté, dessa atitude altruísta, como você bem falou, né? No início, que ela ali deixou a sua comodidade, deixou até a sua segurança pessoal, né? E arriscou-se em prol do seu povo, foi uma atitude de altruísmo. Ela realmente vai ser uma protagonista realmente assim muito relevante nessa história. E eu queria que você, né, irmão Ezequias, agora fizesse aí as considerações finais. Eu acho que, a menos que tenha mais coisas para acrescentar a esta lição, você pode também falar, fique à vontade. E aí também fazer as considerações finais para a gente encerrar o nosso estudo, que hoje foi rápido, né? Foi rápido, mas foi maravilhoso, né? Muito bom, muito proveitoso também. Muito bem, presbítero Josué. Gostaria de agradecê-lo pela oportunidade de estar aqui na programação, né, no nosso canal, contribuindo uma vez mais com esse estudo. É sempre um prazer, uma alegria, pois amamos o trabalho de ensino, amamos o trabalho de escola bíblica e sempre estamos acompanhando o canal, e Deus tem abençoado de maneira poderosa. O canal tem produzido conteúdos que têm sido de grande relevância para aqueles que trabalham na área do ensino. Eu acredito que tem sido uma bênção para mim e para a vida de todos aqueles que acompanham. São cadeira cativa do canal e que acompanham aí todos os vídeos que são publicados, né? Então, um grande prazer, uma grande alegria e gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui, e também gratidão a você pela oportunidade que nos proporciona estarmos contribuindo com o canal. E deixar um aviso, um lembrete para todos aqueles que assistem esse vídeo, que se inscrevam no canal, ative lá o sininho das notificações para que você receba toda semana esse conteúdo proveitoso, maravilhoso e edificante que é postado
toda semana para o elevo espiritual de todos aqueles que assistem. Então, Deus continua abençoando de maneira poderosa e especial ao presbítero Josué, que administra esse canal, e também a todos os nossos inscritos e aqueles que estão assistindo o vídeo que se inscreverão. Deus abençoe a todos. Meu querido Ezequias, foi uma bênção, né? Eu sempre fico muito feliz de ouvi-lo. O irmão é uma pessoa muito qualificada e capacitada por Deus para ensinar, né? E aí na região norte do estado, o irmão é uma pessoa já bastante conhecida e a gente sabe realmente da graça que Deus tem lhe dado para esta obra. Para quem não sabe, pessoal, o Ezequias, ele é o superintendente da escola dominical ali de Aracatiaçu, né? É um distrito de Sobral. O Ezequias já está nesta função há 14 anos, né? Isso. Já tem know-how, já tem muita experiência. Ele, inclusive, dá palestras, né? Sobre a temática do ensino, da escola dominical, né? As estratégias para ter uma escola como a de Aracatiaçu, uma escola muito participativa, uma escola que é realmente dinâmica, né? A gente admira muito esse trabalho aí em Aracatiaçu, né? Porque é uma escola, uma igreja de uma cidade do interior, mas não fica em nada a dever às igrejas dos grandes centros urbanos. E, irmão Ezequias, eu quero agradecer, tá certo? Espero que a gente tenha uma oportunidade de fazer ao vivo, né? Ainda este ano, quando eu for a Aracatiaçu, se não for um estudo da escola dominical, um outro tema, a gente possa estar juntos, tá certo? Que Deus te abençoe, Amém, continue a te usar poderosamente. Meus queridos irmãos, e assim estamos encerrando este estudo maravilhoso que tivemos aqui com o presbítero Ezequias. Gratos a Deus, em primeiro lugar, porque Ele nos concedeu esta oportunidade, este privilégio, e agradecer ao servo de Deus por sua disposição em contribuir com o nosso estudo. Que o Senhor vos abençoe, que sejam todos edificados, né? E o canal Bereano Pentecostal continua aqui trazendo esses conteúdos, tá certo? Nos ajude a promover este trabalho. Divulgue, compartilhe, incentive pessoas a assistir. Os professores da sua escola dominical, se você é um superintendente, tá certo? Que você possa nos ajudar a manter este trabalho, né, de ensino da escola bíblica dominical. Que Deus os abençoe e até uma próxima, em nome de Jesus.